Análise internacional, a partir de agora, no Não à Meia-Noite, é nosso convidado Afonso Moura, geopolitólogo. Afonso, boa noite e bem-vindo. Boa noite. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Vamos começar, já vamos olhar também para a Ucrânia, mais à frente na nossa análise, mas vamos começar pelo Irão. Arábia Saudita, Qatar e Omã terão convencido o Presidente dos Estados Unidos a não atacar o Irão. Sabe-se também que Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, terá falado com Trump e pedido para adiar um ataque ao Irão. No entanto, a Casa Branca diz que um ataque não está fora de questão. Não está de todo fora de questão. Eu acho que nós temos que ter isso bem ciente. Parece agora, comparado com 2 dias atrás, ou mesmo que o ataque está mais longe, mas não está completamente arredado. E fizeste referência aí a vários países que terão falado diretamente com a administração trumpista para que Trump não crie uma situação extremamente preocupante na região. Porque nós sabemos, e isso é completamente óbvio, se existir um ataque no Irão, nós não sabemos no que é que isto vai dar. Podemos ver uma desintegração do próprio país, podemos ver um país que cai em guerra civil e, como é óbvio, os seus vizinhos estão extremamente preocupados. Quanto às palavras de Benjamin Netanyahu, nós temos sempre que reparar aqui que Netanyahu, neste ponto, é um pouco como Donald Trump. Ele tem uma postura que é uma postura de dizer muitas coisas, frequentemente uma coisa e o seu contrário, e nós não podemos, de maneira alguma, levar demasiado a sério a palavra de Netanyahu. Nós podemos ver isso, por exemplo, naquilo que ainda se está a passar em Gaza, porque na realidade há um cessar-fogo, mas Israel, sempre que deteta os tais alvos que Israel considera como terroristas, nós vemos a sua execução, ou seja, o exército entra. Quanto às probabilidades de vermos um ataque no Irão, elas estão em cima da mesa, estiveram efetivamente mais altas, mas eu creio que, em grande medida, a decisão de adiar este ataque, porque pode ser pura e simplesmente somente adiá-lo, porque ele ainda pode ocorrer mesmo neste mês, foi uma decisão da administração trumpiana. Ou seja, eu não creio que a Arábia Saudita e outros países na região tenham uma força suficiente para deter esta ideia americana, se a ideia chegar a bom porto. E quando se fala, a Fox News avançava, demos conta dessas declarações esta noite, Fox News avançava que estava a ser enviado material militar para o Médio Oriente. Isto indica-nos alguma coisa? É uma forma de antever algo que possa vir a acontecer? Eu creio que nós temos que ter sempre noção que os Estados Unidos da América têm uma visão militar do nosso globo que é verdadeiramente global. Ou seja, há agora uma concentração muito grande na zona do Pacífico, obviamente por causa da China e de Taiwan. Sabemos também que houve um investimento, pelo menos com a outra administração, a administração Biden, tendo em conta a Europa por causa da questão da Ucrânia, e sabemos também que pela questão da aliança extremamente estreita com Israel e a questão energética, o Médio Oriente está sempre numa posição importante na visão militar norte-americana. Eu creio que é mais importante, nestas alturas, vermos as comunicações diplomáticas, não só dos Estados Unidos da América, mas também, por exemplo, do Reino Unido, e por aí, ou seja, aqueles anúncios de a situação está a ficar vermelha, evitem todo o tipo de deslocação a determinados sítios, é algo que pode nos dizer mais do que possivelmente uma deslocação de uma parte do exército, mesmo dos navios norte-americanos para a área. Então, vamos precisamente olhar para o gráfico que nos trouxe, que dá conta da probabilidade que há, nesta altura, dos Estados Unidos realizarem um ataque ao Irão, uma intervenção no Irão. Exatamente, estamos agora a ver, isto aqui vai até ao final do mês, como podemos ver na parte superior até dia 31 de janeiro, e como podemos ver ali nos últimos 2 dias, houve uma queda, ou seja, esteve mesmo acima dos 75%, acima dos 80% mesmo, neste momento está a 38%, e isto é bastante interessante para nós vermos que hoje em dia existe uma visão e as pessoas de facto tentam perceber e tentam procurar, através também do auxílio da internet, qual é que é a probabilidade de uma coisa destas acontecer. Eu devo confessar que
creio que é capaz de já ter caído para 36% aqui nesta instância, pelo menos, e a mim parece-me que é um número bastante interessante. Se é verdade que há 2 dias atrás eu creio que estaríamos numa realidade de cara ou coroa, ou seja, 50%, 50 para um lado, 50 para o outro, possibilidade de ataque ou não, neste momento acho que caímos, mas como é óbvio, acho que estamos à volta ali de 1/3. Ou seja, ainda temos uma possibilidade acima dos 30% de vermos um ataque norte-americano contra o Irão. E de recordar aqui que, se esse ataque ocorrer, é muito possível que seja um ataque combinado com Israel. Ou seja, não seria um ataque simplesmente dos Estados Unidos da América, seria um ataque que seria coordenado com o aliado-chave na região de Washington, e isso pode-nos mostrar que, na realidade, tudo ainda está em cima da mesa. Nós não podemos, de maneira alguma, pensar que isto mudou, e nós vimos há bocado as imagens de Araghchi a falar com a Fox News. Uma das coisas que ele disse foi: não, o enriquecimento de urânio do Irão é o nosso direito, ou seja, nós não temos a ideia, é aquilo que ele disse, não é? Nós não temos a ideia de criar uma bomba atómica, mas temos o direito de utilizar esta energia para fins civis. E isso é algo que incomoda muito os Estados Unidos da América. Afonso, e olhando também para as declarações do príncipe herdeiro, que diz que, se chegar ao poder, convoca um referendo sobre se os iranianos preferem uma república ou uma monarquia. É muito interessante ele estar a dizer isso. Eu acho que só lhe fica bem, porque na realidade ele está a dizer que prefere o derrubo do regime, independentemente de voltar lá para encabeçar o país, a nação ou não. É algo extremamente positivo, e acho que para muitos iranianos a sua reputação, mesmo dentro do país, subiu, tendo em conta, obviamente, aqueles que estão na oposição e querem o derrubo do regime. Aqueles que são para o regime não vão mudar a opinião, tendo em conta este senhor, porque, como é óbvio, querem que as coisas continuem. Mas eu acho que uma mudança, acima de tudo. Eu acho que é positivo, e nós temos uma comparação histórica, se quisermos. Depois da Segunda Guerra Mundial, o que é que ocorreu em Itália? Ocorreu exatamente isso. Os italianos tiveram a possibilidade de votar se queriam uma república ou uma monarquia. Acabaram por votar pela república, como nós bem sabemos. A Itália hoje é uma república e, de facto, aquela continuação dinástica foi quebrada. De notar aqui, é muito interessante, para quem conhece a geografia geopolítica italiana, foi o norte massivamente que votou pela República, e foi a zona sul, ou seja, do antigo reino das duas Sicílias, que votou pela monarquia. É difícil dizermos no Irão como é que seria um tal voto, porque aqui estamos a falar de uma realidade médio-oriental e não de uma realidade europeia. No entanto, é uma possibilidade. Se existir uma revolução e se este regime cair, os iranianos poderiam, através de um momento constituinte, ou seja, de um momento em que o povo é totalmente soberano, através da lógica daquilo que o Abad Siez ou mesmo o próprio Rousseau falou do poder constituinte, vão criar a nova Constituição iraniana, se isso ocorrer, e aí vão ter que delinear quais é que são os limites do poder político e outros limites dentro dessa nova enquadratura estatal iraniana. Muito bem, vamos avançar para olhar para um jovem de 26 anos. Nós falamos ontem, Afonso, deste jovem que estaria condenado a uma pena de morte depois de ter sido uma das milhares de pessoas que participou nos protestos no Irão. Ontem demos aqui a informação de que uma fonte, um familiar, tinha dito que afinal não tinha acontecido a execução que estava prevista para ontem, e agora o regime iraniano vem dizer que vem negar que estivesse previsto executar este jovem de 26 anos. A verdade é que Erfan, é assim que se chama, a imagem dele passou por todo o mundo, através das redes sociais, através das televisões. Isso terá algum impacto nesta negação por parte do Irão? Eu creio que não. Eu acho que o regime, em alguma medida, não se pode dar ao luxo de ter em conta a opinião internacional, aquilo que nós poderíamos qualificar a comunidade internacional. Depois nós temos sempre que ter noção que, através da internet e através das redes sociais, muitas vezes este tipo de coisa é altamente aumentada, amplificada. Ou seja, é extremamente positivo que o jovem não seja executado,
Claro que o Irão agora, para tentar melhorar a sua imagem no internacional, vai dizer não havia previsão alguma. Na realidade, é também difícil nós sabermos a 100% se estava previsto ou não. Uma coisa é certa, aquilo que nós sabemos é que vários jovens morreram. Ou seja, nós não sabemos exatamente os valores, mas é verdade que nestes movimentos de rebelião ou mesmo revolucionários, a juventude joga sempre um papel determinante, porque é mais energética, está na flor da idade e por isso mesmo quebrar o espírito dos jovens que querem o derrubo do regime é extremamente importante. Daí o regime ter organizado contra manifestações, e estamos a ver aqui o jovem Arfan mais uma vez, contra manifestações, e repara, José Pedro, muito importante, com muitos jovens também. Ou seja, o regime quer trocar aquela ideia que muitos avançam no exterior, que os mais velhos estariam do lado do regime e que os jovens, na realidade, querem uma mudança drástica. Ou seja, o regime está a aproveitar, também a manipular, possivelmente, alguns jovens que têm uma posição muito hostil face à mudança de regime ou face mesmo aos Estados Unidos da América para dizer não, os jovens estão com o regime e, de facto, a juventude iraniana deve estar bastante dividida. Eu não te conseguiria dizer qual é que é o maior lado nesta grande querela. Muito bem. Fica esse apontamento positivo de não se confirmar a execução deste jovem de 26 anos. Vamos nos avançar, olhar para a Groenlândia. Reforço de tropas na Groenlândia, já tínhamos falado ontem, mas hoje já há imagens que o comprovam. Embora alguns países estejam a enviar ainda um número simbólico, este sinal terá algum efeito em Donald Trump? Afonso, quando há analistas que dizem que será quase impossível que os desejos de Donald Trump, ou será muito improvável que os desejos de Donald Trump não se concretizem? Bem, eu tenho tendência a concordar com esses analistas. Ou seja, nós sabemos que Donald Trump é uma força política extremamente importante e naqueles países que de facto estão a destacar militares para a Groenlândia, ou seja, muitos deles não chegam aos 2 dígitos. José Pedro, ou seja, nós estamos aqui, se a Europa... Estamos a falar de um número simbólico. Exatamente, é extremamente simbólico e, mais uma vez, nós já dissemos isto ontem, é importante o simbolismo na política internacional. Nós não podemos dizer, por um lado, os países da União Europeia nunca fazem nada e depois, quando fazem alguma coisa, criticá-los. Não. Isto é uma mensagem. Agora, é esta mensagem suficientemente forte para dissuadir Donald Trump? Eu creio que não. Ou seja, há aquela expressão anglófona, we will agree to disagree, ou seja, nós concordaremos em não estarmos de acordo e neste momento é aquilo que nós vemos nos aliados no seio da Aliança Atlântica. As pessoas nunca pensaram que isto ia acontecer no flanco ocidental, ou seja, temos aqui um problema muito espinhoso entre a Dinamarca e os Estados Unidos da América. Normalmente, quando isto acontece, é no flanco oriental. Estou-me a referir, obviamente, à Grécia e à Turquia. A Grécia e a Turquia têm vários problemas territoriais, têm vários problemas de disputas de quais são as águas de uma nação e da outra, mas, de facto, no Atlântico nós nunca tínhamos visto isto e nós vimos o secretário-geral da NATO a dizer que não se ia pronunciar em público perante esta querela e ele deu exatamente esse exemplo. Ou seja, a lógica do flanco oriental da aliança sempre foi mais problemática. Aqui é a parte oriental sul, ou seja, ancorada no Mediterrâneo, mas a parte ocidental sempre foi uma parte extremamente plena. Agora, uma coisa é certa, nós temos que dizer isto porque isto é verdade. Os europeístas, em grande medida, conceberam um mundo em que tinha que existir um hegemon benigno, ou seja, tinha que existir um poder hegemónico, que eram os Estados Unidos da América, benigno e liberal. Qual é que é o problema? Donald Trump, e aqui Donald Trump é um sintoma, não é a causa, demonstra-nos uma América que está em mudança. E esta mudança norte-americana vai ser fundamental para este século. Como tu te has de recordar, José Pedro, muitos pensaram que Donald Trump tinha sido um erro ali no meio do guião quando ele foi eleito pela primeira vez. Ora, Donald Trump já foi eleito por uma segunda vez,
Sabemos que muitos dos seus apoiantes acham que a eleição face a Joe Biden lhe foi roubada, por isso dizem que ele ganhou a eleição presidencial 3 vezes, e nós temos uma mutação na política interna norte-americana que vai perigar a estabilidade da Aliança Atlântica. Ou seja, pensar que nós podemos pegar numa máquina do tempo e voltar 1 década, 2 décadas para trás, vai ser impossível. Ou seja, aqui temos os países europeus, de facto, se eles querem dissuadir Donald Trump, eu acho que fazia muito mais sentido mandarem números mais elevados, porque estes números, de facto, não me parecem ser suficientes. Muito bem, vamos aproveitar e olhar para um mapa que nos trouxe Afonso, que nos ajuda a explicar o que está a acontecer nesta altura relativamente à política externa dos Estados Unidos. É verdade, este mapa é extremamente interessante porque não tem tudo integrado, ou seja, se nós virmos o México e a maior parte do Canadá não estão integrados, mas vemos ali aquela parte, na parte de baixo, que se representaria a Venezuela. Temos também, embaixo da Flórida, Cuba, que poderia, nesta ideia, isto é uma ideia do mundo MAGA, ou seja, muitos apoiantes de Donald Trump estão a partilhar neste momento este mapa nas redes sociais e tudo mais, e temos na parte norte, lá está, a Groenlândia. E aquilo que eu acho que é extremamente interessante neste mapa é aquilo que existe entre, ou seja, na parte superior esquerda do ecrã nós podemos ver o Alasca. E, na realidade, temos mais abaixo o Canadá e depois temos os Estados Unidos da América. Mas agora repara, na parte esquerda, onde nós temos o Oceano Pacífico, temos ali uma ligação que seria roubar aquela terra ou tirar aquela terra ao Canadá para ligar a parte norte dos Estados Unidos da América na costa do Pacífico com o Alasca. Ou seja, e Donald Trump, nós ouvimos-lo, ele disse muitas vezes, bem, o Canadá deveria era ser um novo Estado norte-americano. Eu creio que nesse ponto Donald Trump estava a fazer uma espécie de infotainment, ou seja, eu não acredito que Donald Trump pense anexar o Canadá, acho que seria demasiado custoso. Agora, no caso da Groenlândia, estamos num caso diferente. No caso da Groenlândia, de facto, temos uma realidade que seria uma realidade muito mais execuível do que o caso canadiano. No entanto, esta ligação que nós vemos na parte esquerda do mapa, que de facto seria tomar uma parte daquelas terras ao Estado canadiano, é interessante porque nos remete para a questão de corredor. Ou seja, como tu sabes bem, José Pedro, os russos hoje em dia ligam a Crimeia a um dos seus oblasts das fronteiras de 1991 através daqueles 4 oblasts que anexaram. Ou seja, temos Kherson, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk. Aqui, neste caso, estamos a ver aquilo que estes apoiantes de Donald Trump gostariam de ver, ou seja, esta correnteza que de facto ligaria. Nós temos também outros momentos históricos, por exemplo, a Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial, tivemos uma coisa que foi o corredor de Danzig, ou seja, criou-se ali um corredor que bloqueou o espaço e o contacto entre os 2 territórios alemães, estou a falar da Prússia Oriental, e um dos argumentos da Alemanha, depois dessa Primeira Guerra Mundial e para começar a Segunda Guerra Mundial, foi criar esta correnteza, ou seja, a ligação dos 2 territórios. Eu acho que é extremamente importante e vemos que as pessoas que criam estes mapas, porque muitas vezes pensa-se, bem, isto são uma espécie de trolls na internet. Não, são pessoas que de facto têm uma noção geopolítica, porque esta ligação ao Alasca remete-nos mais uma vez para o norte, ou seja, a importância do norte e a importância do Ártico neste século XXI vão ser determinantes. E nós já ouvimos a Dinamarca, por exemplo, a dizer, e os próprios russos e chineses, não, eles não têm interesse, tanto Moscou como Pequim, em conquistar a Groenlândia. E vemos mesmo a diplomacia chinesa, depois continuada com a diplomacia russa, a dizer que nem a China nem a Rússia têm a vontade de tomar a Groenlândia. Porque um dos argumentos de Donald Trump, e aqui mais uma vez, para consumo interno, é muito importante percebermos isto, não é para o exterior, é para os eleitores norte-americanos. Trump volta sempre a esta ideia. Se nós não tomarmos a Groenlândia, a China ou a Rússia vão fazê-lo. E isso é extremamente importante e nós vemos aqui
uma quebra, mais uma vez, na Aliança Atlântica. Porquê? Porque a porta-voz russa, por exemplo, Zakharova, já veio dizer que esta querela na Groenlândia entre os americanos e os dinamarqueses deve ser resolvida tendo em conta o respeito do direito internacional. Ora, muitos que na Europa estão a dizer que a Rússia, através da invasão de 2022, não está a cumprir com o direito internacional, a Rússia aqui escuda-se. E nós temos que ter noção disto porquê? Porque na Europa romano-germânica nós muitas vezes escutamos: bem, os chineses e os russos estão a tentar minar esta ordem unipolar norte-americana. Essa ordem já não existe, José Pedro. Nós já estamos a viver num mundo tripolar. E o que é interessante ver aqui neste ataque conjunto russo e chinês à posição norte-americana, tendo em conta a Groenlândia? É que quem começou por desrespeitar o direito internacional foram os Estados Unidos da América. Quando? Naquela fatídica invasão do Iraque de 2003. Porque, na realidade, se nós tivermos uma perspectiva desde o início do século, nós conseguimos ver que esta tensão que nós estamos a viver neste momento é uma tensão que veio-se a construir ano após ano, década após década, e neste momento nós estamos a chegar a um ponto que é um ponto extremamente tenso. Ou seja, neste momento os Estados Unidos da América estão a perceber cada vez mais que não vão poder ter aquela margem de manobra que tiveram no passado, tanto face à China como face à Rússia, e as pessoas depois perguntar-se-ão: bem, mas o que é que isto significa? Não há uma decadência relativa dos Estados Unidos da América? Mas essa decadência é relativa. Porquê? Repara, os Estados Unidos da América estão mais fortes do que estavam há uma década atrás. Qual é que é o problema? É que a China e a Rússia fortificaram-se ainda mais em comparação com os Estados Unidos da América. Porque as pessoas muitas vezes pensam: bem, mas nós agora estamos num mundo multipolar porque os Estados Unidos já não são aquilo que eram e estão a enfraquecer. Falso. Os Estados Unidos não estão em enfraquecimento. Os Estados Unidos da América, pura e simplesmente, o fosso que os separava das outras duas grandes potências neste novo sistema tripolar é um fosso hoje menor. E é por causa disso que nós estamos a ver uma divisão. Mais uma vez, eu creio que aquilo que nós temos visto, tanto do lado russo como chinês, não aponta de todo para querer chegar à Groenlândia. Para a China, isso seria extremamente custoso, porque a China ainda está bem longe, a Rússia está mais perto, mas a Rússia tem toda uma costa já no Ártico, ou seja, a costa norte da Rússia está completamente ancorada, e nós sabemos isso. A Rússia tem mais de 20 navios quebra-gelo. Os Estados Unidos da América estão agora a começar a investir mais nisso. Aparentemente só tem um operacional. Ou seja, neste ponto no Ártico, a Rússia está à frente, mas essa posição não faz de maneira nenhuma que a Rússia queira ir para a Groenlândia.